Protagonizado por Liam Neeson e Pamela Anderson, o novo Corra que a Polícia Vem Aí chegou aos cinemas e trouxe o mesmo estilo de humor que é muito característico e talvez um tanto problemático dos filmes do final da década de 80 e início da década de 90. E agora eu vou falar um pouco do que eu achei desse filme e se ele realmente vale a pena, ou se ele se perdeu na tentativa de reviver essa franquia que foi brilhantemente estrelada por Leslie Nielsen. Então se ajeita onde você estiver e vem comigo que agora eu vou falar sobre o novo Corra que a Polícia Vem Aí. Mas antes, curte, segue, compartilha, ativa a notificação e todas as coisas que você já sabe que tem que fazer. Corra que a Polícia Vem Aí era um dos filmes que eu mais tinha curiosidade em assistir esse ano. Muito desse sentimento vinha da dúvida de como eles iriam trabalhar o estilo de humor bobo e nonsense que beira o aleatório, que é a principal característica dessa franquia, e que inclusive sempre foi o estilo de comédia que me agrada muito. Fora essa questão do tom da comédia, esse novo filme chega com o árduo trabalho de, no mínimo, se igualar aos clássicos Corra que a Polícia Vem Aí, de 88, Corra que a Polícia Vem Aí 2,5 de 91 e Corra que a Polícia Vem Aí 33 1/3 de 94. Além da série de 6 episódios Esquadrão de Polícia de 1982. E por incrível que pareça, ele consegue se pôr em um nível parecido, tendo todos os elementos obrigatórios para a franquia, mas conseguindo atualizar para os tempos atuais. Como falei no início, o teor das piadas realmente era um fator que me deixava curioso, pois muitas das piadas que temos nos filmes originais hoje em dia seriam completamente inimagináveis, porém, na época eram comuns e muito aceitáveis. Mas nos tempos de hoje, o limite do que é aceitável é muito diferente. Isso poderia toler demais o filme, mas felizmente ele não sofre desse aspecto. Pelo menos não deixa transparecer para o público. Existem sim algumas piadas um pouco mais pesadas, mas nada que realmente ofenda ou que agrida algum grupo ou algo similar. Muito do seu humor vem de trocadilhos e ganchos visuais, tendo como a piada de repetição e o absurdo sério como gatilhos recorrentes. Inclusive, esse absurdo sério é algo que me agrada muito. Os personagens falando algo ou agindo de maneira completamente absurda e se mantendo sérios em cena, como se nada tivesse acontecido, é algo que me diverte muito. Tanto que eu sempre gostei de fazer esse tipo de coisa nos meus grupos de amigos, principalmente no colégio. Toda vez que alguém fala algo ou outro personagem respondia literalmente ou semelhante e se mantinha sério, eu dava gargalhada. Vários trocadilhos bobos e situações que a princípio não seriam nada demais me pega de maneira que eu não sei nem explicar, me fazendo rir literalmente do início ao fim. Inclusive, se eu fosse vocês, prestava atenção nos créditos, pois até nos créditos existem boas piadas. O elenco desse filme também é um fator determinante para o sucesso do projeto. Liam Neeson interpreta nosso protagonista Frank Drebin Jr. de maneira fantástica. Seu passado como ator sério e de ação é um contraponto perfeito para esse personagem, que é sério e de ação, mas é tão excêntrico e no seu próprio mundo que faz com que Neeson seja perfeito para esse estilo de humor do absurdo sério, assim como Leslie Nielsen fazia em seus filmes. Pamela Anderson é Beth Davenport, o interesse amoroso do nosso protagonista. Seu passado sedutor e cheio de personagens sexys e provocativos fazem com que sua personagem traga esse estereótipo. Mas no final das contas, ela desenvolve um papel muito similar ao de Priscilla Presley nos filmes originais. E isso é muito bom. Sua maneira de agir é muito similar ao de Neeson, trazendo toda aquela comédia do absurdo sério, e o seu timing de comédia também é muito afiado. Mas confesso que, devido à divulgação do filme e todas as entrevistas e boatos de que ambos os protagonistas estariam em um relacionamento, esperava que ela fosse ter uma participação maior no filme. Eu sei que ela está em boa parte dos momentos cruciais e que tem uma relevância grande na história, mas por se tratar de Pamela Anderson e desse barulho todo que tem sido feito, achei que ela fosse ser mais. Mas fiquei contente com a sua atuação e participação na história. Sua química com Neeson é realmente muito grande, tanto nos momentos românticos quanto nos momentos cômicos. E sua atuação também está em um nível bastante elevado,
fazendo uma dupla de protagonistas perfeita para esse filme. Por ser uma metralhadora de piadas, esse filme pode sofrer um pouco com a legenda, já que ter de dividir a atenção pode distrair dos acontecimentos em cena, principalmente os que acontecem por trás do primeiro plano, fazendo com que você perca algumas piadas. Além do fato de muitas das piadas serem pensadas para o público estadunidense, utilizando seus costumes e culturas como base, o que para nós brasileiros não significa muita coisa. Por isso, a dublagem nesse caso é essencial. Além de você ouvir os diálogos na sua língua nativa, ajuda muito no seu foco nos mínimos detalhes das cenas, a localização do texto é fundamental para trazer mais sentido às piadas, trazendo referências que funcionam muito melhor para nós brasileiros, fazendo com que ele fique mais engraçado do que se fosse no áudio original. Infelizmente, eu não assisti ao filme na linguagem original, então não posso cravar o quão melhor o filme fica na dublagem brasileira. Mas considerando algumas piadas que claramente foram adaptadas para nós, eu tenho quase que certeza absoluta que ele funciona melhor dublado do que legendado. Vale ressaltar também que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, então assistir ao filme dublado não diminui em nada a sua experiência com o filme. Como eu já falei, esse é um estilo de humor que me agrada demais, e por isso saí da sala de exibição extremamente satisfeito. Eu ainda acho que os filmes originais são melhores, mas muito se vai pela atuação de Leslie Nielsen, que é simplesmente um absurdo. Mas esse novo Corra que a Polícia Vem Aí não deixa nada a desejar, sendo uma excelente porta de entrada para o público jovem conhecer os filmes antigos, e uma volta ao passado para o público que assistiu aos originais. Só sei que esse filme me trouxe uma esperança de ver mais desse estilo de filme, que não se preocupa tanto com a história, ou apresentar um universo para transformá-lo em franquia, onde ele simplesmente é um filme de comédia puro e simples, que quer simplesmente te divertir com seu estilo de humor característico, me fazendo sonhar que esse filme futuramente ganhe uma continuação ou que aconteça um remake/reboot do lendário Apertem os Cintos, o piloto sumiu. Essa é a minha opinião a respeito do novo Corra que a Polícia Vem Aí. Comenta aqui no vídeo a sua opinião e se você já assistiu aos filmes originais dessa franquia que está retornando agora aos cinemas. Já que você chegou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, ativar as notificações e todas as coisas que você sabe que tem que fazer para ajudar esse canal a crescer. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!